Salve, salve, Adriane, aí, Thiago. Daqui a pouco. Salve, salve todas e todos que estão encostando. Semana do Meio Ambiente. Favelas e aldeias. Logo mais, convidada, mais que especial, a Mangaí Pataxó, pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Salve, salve nosso povo originário. Ela já chegou, hein? Da hora. Dá um tempo aí pra galera chegar e a gente já inicia. Convide aí a galera aí que vocês conhecem, que eu vou estar convidando aqui também. Envia aquele direct lá. Daqui 1 minutinho, 2 minutinhos, já vou chamar ela e a gente vai começar esse bate-papo aí, trocar uma ideia. Ontem rolou o Yuri, que tá aí, ó, salve Yuri, trocamos ideia sobre veganismo, vegetarianismo. Rolou também a live com o Thiago Guarani. Esse é o segundo dia da Semana do Meio Ambiente, Favelas e Aldeias, organizada pelo Salve Quebrada, com apoio do coletivo Ocupa Pinheirinho, Espaço Cultural Libertário e Fofão Rock Bar, Sarau Segunda Negra. Convide a galera aí, manda aquele direct lá. Vamos chegando. Salve Caboquinha, Giovana, Vitorino, Wiley, o Yuri, literatura, indígena. A Mangaí tá aí, belezinha, é nóis. Daqui a pouco, Rodolfo, Eloá, Mai Bendini, Matsu, Clarins. Vamos que vamos. Semana do Meio Ambiente, coletivo Salve Quebrada, Favelas e Aldeias. Pela primeira vez puxando o bonde, salve Safu oficial. Começou no 1º de junho, na segunda-feira. Trocamos ideias sobre veganismo, vegetarianismo com Yuri. Também rolou na segunda-feira Thiago Guarani, a live todas aqui no Instagram do Salve Quebrada. Salve Paulo, Variu, salve todas e todos, mano.
E amanhã, quarta-feira, tem Sarau Segunda Negra aqui no Instagram do coletivo Salve Quebrada. Live aberta para todas e todos encostarem, recitar essa poesia. É a arte a favor do meio ambiente. Na quinta-feira, a live vai ser no Facebook do Salve Quebrada com o documentário. Vamos exibir o documentário Mel do Passado, dirigido por Thiago Carvalho. Abel Botafogo, salve, salve Nayara. Santana, salve todos. Leodudes, Roani, Potiguara, salve. Bieté. Aí vamos chamar ela, deixa eu procurar ela aqui e vamos iniciar esse bate-papo, essa troca de ideia no segundo dia de atividades. Salve, salve Sônia, quem tá aí. Sexta-feira, encerra a semana do meio ambiente com a live com a Sônia Aramirim, aqui no Instagram do Salve Quebrada. A Mangaí, vou adicionar. E aí? Oi. Salve, salve! É só tirar esse efeito aqui. Eita. Não saiu? Peraí. Vermelho de... Agora foi. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tá sem fone, mas tá legal. Não tá chegando um áudio legal aqui. Desculpa porque chegou gente aqui em casa e o cachorro tá latindo. Não tem problema. Aqui também tem criança. É isso. Estamos dentro de casa e dificilmente a gente vai estar sozinho, né? Sempre tem uma galera, tem criança, tem irmão, tem mãe, tem pai, tem parente. E é isso, eu quero agradecer a todos que estão chegando aí. Essa aqui é a semana do meio ambiente, coletivo Salve Quebrada. A gente tinha esse déficit dentro do nosso coletivo. A gente aqui da região noroeste de São Paulo vai para Jaraguá, que tem o Pico do Jaraguá, Parque Estadual, tem 6 aldeias guaranis, tem a Serra da Cantareira, que é um cinturão verde aqui, e a gente não dava uma atenção grande ao meio ambiente, sendo que acontece aqui eles desmatam muito. Tem o Rodoanel, que fez uma cicatriz na Serra da Cantareira, tá fazendo, né? E a gente não tava meio que... não que a gente não se importasse, mas a gente não tinha uma ação direta. E a gente sentiu esse déficit dentro do nosso coletivo e decidiu também atuar nessa área, junto com o coletivo Ocupa Pinheirinho, com o Espaço Cultural Libertário e Fofão Rock Bar, Sarau Segunda Negras e todos os outros coletivos que tem aqui na região noroeste que nos ajudam. E essa semana vem para a gente debater, trocar ideia aí, favelas e aldeias, e trocar uma ideia de um jeito que a gente se entende, né? De um linguajar que a gente se entende, porque assim é melhor para a gente vai falar uma linguagem que a gente se entende. Dando essa explanação aqui, que é o Salve Quebrada aqui que a gente está fazendo, eu queria que você falasse um pouco aí sobre você, de onde que você está, como que você está atuando. E é isso, uma apresentação sua aí para a galera. Tá bom. Não sei se vocês estão escutando minhas gatinhas. Aqui em casa eu tenho quatro gatinhas, um cachorro. Então estão sempre aí aparecendo aí, né? Não tem problema. Lives. E, bom, eu acho que para começar, acho que começar com uma ação que é da gente, né? Do Povo Pataxó, e Povo Pataxó. Então, trazer um pouco disso aqui também para a gente poder abrir os diálogos, né? Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar bem, né? Se estão me ouvindo, vou tentar falar mais alto para vocês ouvir, mas... Tá legal o áudio. Tá bom. Eu queria pedir para vocês, se possível, fecharem o olho, né? Quem estiver acompanhando na live, quem estiver em casa aí acompanhando, fechar o olho nesse momento agora e fazer esse momento mesmo, né, de oração, porque os dias, né, a gente está vivenciando os dias de ataques, né,
e cada vez mais os ataques vêm se intensificando contra o nosso povo, né? Preto, contra os povos indígenas. Então, vou fazer a oração. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho um arco, eu tenho uma flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. E agora vou me apresentar para vocês um pouquinho. Eu me chamo Mangaí, sou indígena, né, do povo Pataxó Ranranhã, daqui do sul da Bahia, da aldeia Caramuru, Catarina, Paraguaçu. E também sou filha, né, do povo Terena. Minha mãe é indígena lá do Mato Grosso do Sul, do povo Terena. Então, eu sou filha aí de duas nações, né, guerreira aí de povo indígena. Tenho 22 anos. Atualmente eu não estou morando na minha aldeia. Eu estou no recôncavo da Bahia, aqui na cidade de Cruz das Almas, devido aos estudos. Eu sou estudante, né, de medicina veterinária aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E tenho a minha colega aqui também me acompanhando, minha colega de curso, né? Fico muito feliz, né, de ter amigos aqui me acompanhando nesse momento. Bom, faço parte do coletivo Maria Zé Cláudio, né, que é um coletivo de estudantes ambientalistas aqui na universidade. E também faço parte do Engajamundo, que é uma organização liderada de jovens, né, no Brasil, que está aí esparramado por várias cidades, né, do Brasil, atuando aí. Seja em busca, né, pela uma educação, né, de educação ambiental, seja na questão, né, de fortalecer o empoderamento e o protagonismo da juventude para se inserir nos espaços de tomada de decisão. E já estou nessa rede, né, que é de jovens, como eu falei, já tem um pouco mais de 3 anos. E eu acho que é isso, assim, para me apresentando. Ah, massa. Da hora. Você tá num lugar muito louco, Recôncavo Baiano. Vixe, não tem nem que falar a história desse lugar aí. Eu fui estudar a história desse lugar por causa de um cantor de reggae da Bahia, Edson Gomes, que tem uma música que fala do Recôncavo Baiano. Aí eu fui saber Eu o sou que era. fã dele. Né? Edson Gomes, tenho que falar, né? Pra mim, né? O rei do reggae nacional é o Edson Gomes. Voltando pro nosso tema aí, meio ambiente, que a gente, querendo ou não, a gente deixa meio de lado, a gente que tá meio que na cidade, não vai ligando, até o dia que aqui em São Paulo o céu ficou tudo escuro, a galera começou a perceber o que tá acontecendo, tá ligado? Todo esse desmatamento e essas queimadas, né? O incêndio da Amazônia no ano passado, o que os relatórios do desmatamento ele apontou?
houve aumento no desmatamento na Amazônia do ano passado para cá. Sei que esse tema não é uma coisa que, vamos se dizer, que é só agora que está desmatando, não. Mas eu acho que com esse governo e outros governos que veio até antes, esse desmatamento aumentou, essa sede deles, essa vontade de desmatar e encorajamento aumentou. E se você pode falar um pouco aí sobre isso, sobre esse desmatamento, e se houve esse aumento mesmo, ou se a gente está só de conversinha, ou o desmatamento está a milhão, essa queimada na Amazônia está desenfreada. São vários os interesses, né, que provoca esse desmatamento, né? O avanço aí das fronteiras agrícolas, especulação imobiliária, né, interesses políticos, interesses econômicos, né, sobretudo é um interesse econômico que não respeita a vida, né, não respeita os povos da floresta, não respeita os povos das águas. E aí a gente tem observado aí, né, um crescimento no desmatamento na Amazônia e também em outros, né, em outros biomas do Brasil. Eu sou do bioma Mata Atlântica e a gente convive com esse fator, né, que é o desmatamento. E se a gente for pegar, né, na história, né, de como se deu o processo de colonização no Brasil e de exploração, aqui na região do sul da Bahia, né, é uma região de plantios de cacau, né, é uma região cacaueira, né. Antes, no passado, era bem mais. Então, diversas áreas, né, foi desmatado para cultivo aí do plantio do cacau. E na Amazônia, né, tem esses interesses aí de mineração, de garimpo, né, e madeireiros. E aí quem está na linha de frente, né, nesse enfrentamento, seja contra o desmatamento e também todos esses interesses que não respeitam a vida, coloca em risco a sua própria vida, né? Então, os ambientalistas, para além, né, de ser uma responsabilidade que deveria ser de todos nós, né? Algumas pessoas aí tomam a linha de frente mesmo, né, por compreender essa luta coletiva pelo bem viver. E aí o Brasil também está aí entre os países no mundo que mais vem matando ambientalista, né, ativista da causa ambiental, que não está não tá separado, né, não está desligado das questões de direitos humanos, né. Então, o crescimento aí do desmatamento vem, infelizmente, crescendo e avançando cada vez mais, comprometendo, inclusive, né, indígenas, que aí usa-se, né, o termo índios isolados, né, mas eu não sei se esse seria o termo, né, a ser usado de forma correta, mas, enfim, vamos trazer aqui os povos indígenas que ainda, né, têm sua autonomia preservada e aí nunca tiveram contato, né, com pessoas não indígenas, com enfim, e aí compromete essa população de indígenas que estão aí numa situação de isolamento. E aí o desmatamento vem aumentando e agora a gente vem, né, observando aqui esse período agora que a gente está vivenciando de pandemia, né, o aumento. E para além do aumento do desmatamento, como os interesses, né, eles estão interligados muito com o Congresso Nacional, né, que é onde criam-se leis, né, enfim, a gente tem percebido aí diversos ataques que contribuem, né, para o avanço, né, do desmatamento. A gente tem um exemplo aí, a PEC 910, PEC não é PL 910, e aí me corrija se eu estiver errada, porque eu estou ruim da memória, mas é uma... É isso. MP 910. Isso. Que isso aí favorece, contribui, né, para grilagem, né, questão, né, latifundiária e o desmatamento, né. Regularizar terras ilegais, né? Tudo isso aí para abrir os territórios indígenas, né, unidades de conservações, demais áreas, né, de comunidades tradicionais, para o desmatamento, né, porque essas pessoas não compreendem que a vida ela tem que estar acima, né, de todas as... E aí eu falo não só a vida humana, mas a vida de todos os seres, né, ela precisa estar acima de tudo, né. Então, o que nos mantém vivo, né, o que mantém os povos indígenas vivos, é a floresta, é o rio, e que está muito interligado também com a nossa espiritualidade. Então,
o sentimento, né, o pertencimento que os povos indígenas têm com a terra não é de lucro, né, não é de comércio, é de sobrevivência mesmo, né, é para perpetuar uma cultura, né, uma ancestralidade, os saberes, né, a oralidade. Então, o entendimento que a gente tem, né, de terra, né, a visão que a gente tem de mundo é uma visão coletiva e que tem esses interesses aí que compromete a nossa vida, a nossa existência, né, e a existência das futuras gerações. Então, desmatamento é só um, né, dos problemas que a gente tem diante os vários, né, e diversos ataques aqui no Brasil, envolvendo as questões ambientais. Ah, é isso. Aí você já puxou até para falar um pouco dessa MP aí que nada mais nada menos é regularizar tudo que eles já fizeram, não criminar ninguém, eu não derrubei nada, foi tudo em prol do muito água, esses problemas que eles querem. Uma pergunta, tem uma aqui, eu vou aproveitar uma que mandaram aqui. Tá bom. A Daniê, você conhece? Santana. Houve aumento gritante durante essa quarentena. Como desacelerar esse desmatamento? Como podemos nos mover de forma estratégica com isso, respeitando o isolamento? Bem complicado. Você entendeu? Eu vou ler de novo porque deu uma dificuldade. Houve um aumento gritante durante essa quarentena. Como desacelerar esse desmatamento? Como podemos nos mover de forma estratégica com isso, respeitando... Ah, tá, entendi. O contexto, né, de pandemia, né, então... Porque já vem com a fala do ministro que é contra o meio ambiente, né? De passar a boiada, de aproveitar tudo isso para passar tudo que eles querem e favorecer todo o desmatamento e destruição. Uhum. Então, envolvendo, né, essa PEC não, é PL. Não, MP. MP. Eu tô toda atrapalhada. 910. Isso. É porque essa também é uma dificuldade minha que eu preciso me atentar. É o que de leis, né, que estão sendo criadas e que já existe, que compromete, né, esses direitos, né, ambientais, socioambientais. Então, eu acho que é muito importante, válido a gente sempre pesquisar, né, qual que é a diferença de MP, né, que é medida provisória, o que é a diferença de PL, que é um projeto de lei, uma PEC. Então, é muito importante a gente que é jovem, né, que hoje a gente tem um acesso à tecnologia, né, de uma forma um pouco mais rápida, né, a gente ter esse despertar para a gente pesquisar o que está acontecendo hoje na conjuntura nacional, né, e também internacional, porque a gente sabe que tem muitos acordos internacionais que não são, né, não estão sendo respeitados. E aí, quando, né, voltando aqui para a pergunta, essa MP agora recente, que já, né, mudou aí para PL, teve uma movimentação e uma pressão muito grande de movimentos sociais, frente ambientalista, né, ativista, organizações, né, que pontuam aí as questões socioambientais aqui no Brasil. E, inclusive, teve participação de muitos artistas, né, teve muito apoio de artistas nas mídias, né, na internet, dizendo, né, e pressionando, né, o que isso significa, né, para os territórios indígenas, o que isso significa para povos de comunidades tradicionais. Então, essa pressão que aconteceu, né, que precisa ser fortalecida, né, porque tem a frente ambientalista, né, tem a frente indígena. Então, acho que é mais no sentido assim da gente unificar mesmo as nossas forças, né? Apesar da gente não estar podendo fisicamente estar, né, fazendo essa pressão, tem ferramenta, né, e pensar em estratégia de pressionar, né, os deputados, né, seja nível estadual, federal, para barrar essas ameaças aí que não está respeitando nem, né, o momento que a gente está vivenciando. Então, não é só a pandemia, né, são essas outras ameaças que vêm do Congresso, né, do Congresso Brasileiro, Nacional. Então, usar a internet, usar a mídia para a gente se inserir nessa temática, né, porque a gente sabe que é um excesso de informação. Eu mesma, às vezes, eu tento não ter o contato com tanta informação aqui, porque a gente também precisa cuidar, né, do nosso interior. Então,
sempre assim aos passos, né, na medida do possível, a gente vai acompanhando, né, se inserindo, né, perguntando contra os jovens, acompanhando o movimento indígena, né, tem aí a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, tem a mídia índia, né, que traz aí as informações, tem o site Quarentena Indígena, que está trazendo aí os mapeamentos, né, dos dados e casos, né, de indígenas que estão, infelizmente, sendo infectados pelo Covid. Então, não basta, é o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? A gente tem uma luta muito grande, né, sobre aí a defesa dos nossos territórios e as nossas vidas, né? E aí, a todo instante, vem essas bombas, assim, né, que a gente precisa estar sempre fortalecido e unificar mesmo as forças, né? E aí, a gente tem essa estratégia aí de usar de forma segura e cuidadosa a internet, né? E aí é muito disso, assim, fortalecer isso mesmo através da tecnologia, sabe? A gente teve um exemplo claro aí devido à pandemia, né, não aconteceu em Brasília o acampamento Terra Livre, né, de forma física mesmo, né, que acontece em Brasília todos os anos e que reúne povos indígenas do Brasil todo. E como a gente está vivenciando nesse período de isolamento, a gente não pode, né, ter aglomerações, enfim, rolou o ATL, né, o Acampamento Terra Livre dos Povos Indígenas, de forma online. Então, tem todos os vídeos, né, salvo no YouTube, no Facebook, e a gente pôde, né, acompanhar as discussões, interagir e tá por dentro também o que está acontecendo, né? Que às vezes tem uma coisa que está acontecendo a nível nacional que às vezes as pessoas, né, dentro do território não estão nem sabendo, né? Então é muito preocupante, né? Como é que a gente pode estar trazendo essas informações para a liderança, né? Por exemplo, eu estou aqui na cidade, então sempre quando eu estou sabendo de alguma coisa, eu comunico o pessoal lá da aldeia, né? Pela internet, pelo grupo de WhatsApp, por uma mensagem, mando um áudio, mando um vídeo, explicando, pedindo uma orientação, um conselho, né? E aí é mesmo essa ponte, assim, né? Que eu fico por conta que eu estou na cidade, tenho internet, né? E aí essa informação ela chega um pouquinho mais devagar na aldeia, no território indígena. Mas aí também tem outras alternativas, né, que a gente vem, né, enfrentando várias aí lutas diárias, mas também tem muitas iniciativas que contribuem, né, pelo fortalecimento da luta. E aí tem o Copiô Parente, que é um podcast feito para os povos indígenas e que isso ajuda muito, né, essa questão da ponte da informação, do que está acontecendo. E aí já começa uma articulação na base, né, um diálogo com as demais lideranças. Então, é um pouquinho disso assim que eu queria trazer para vocês. Acho que a gente, né, o que eu estou percebendo, que a gente está no momento agora de aprender muitas coisas, né? Tanto internas nossas, né, de cada um, reflexões, mas também eu estou percebendo assim que tem muita liderança aprendendo mesmo, sabe? Tendo curiosidade de fazer uma live, de gravar um vídeo no Facebook, e aí grava, fica lá, depois o parente vai assistir, entendeu? Então, isso aí tudo é usar a favor da luta mesmo, né? E aí a juventude tem também essa missão aí também de fortalecer nisso aí também, porque tem muitos indígenas, jovens principalmente, que estão na cidade, né? Não está podendo ir para a aldeia por conta da pandemia do Covid. Então, ocupar, né, como muita liderança fala aí, ocupar as telinhas, né? Então, acompanhe o movimento indígena, né? A gente não pode estar junto de forma física, mas a gente está espiritualmente, né? Então, o ATL acho que trouxe isso aí, deu uma fortalecida, mesmo em tempos tão, né, de ataques, na verdade, né? Perturbadores. Pensando numa estratégia de todo mundo, pelo menos acho que a maioria agora quer que o Bolsonaro saia, fora Bolsonaro, eu acho que mais que falar fora Bolsonaro é a gente ter praticar o fora Bolsonaro. Eu acho que a melhor forma de praticar o fora Bolsonaro é buscar conhecimento. É estar ligado em tudo que eles fazem. É o que você está falando aí. E além de você buscar o conhecimento, você conseguir passar para outras pessoas. Não que você também queira doutrinar outras pessoas, mas que elas saibam o que está acontecendo. E eu acho que a melhor maneira de praticar um fora Bolsonaro é a gente procurar saber o que está rolando, o que está acontecendo e passar para frente as informações. Eu acho que é a melhor forma da gente praticar esse fora Bolsonaro, que nem antigamente fora Temer. Não, tem que praticar o fora Temer, tem que praticar o fora Bolsonaro, com atitudes.
E agora eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Thiago e para a liderança quilombola lá de Ubatuba e o Thiago aqui da aldeia do Guarani de Araguá, que é sobre... sei que você está no contexto da cidade agora, mas você também já morou na aldeia, vai na aldeia sempre. É, qual que é a relação dos, dos, dos indígenas com os coletivos culturais que se aproximam e a relação com a religião que se aproxima da aldeia? Se existe essa relação, pelo menos no que você viveu, na sua vivência, qual foi a relação com a religião? A religião, quando eu digo evangélica, católica e todas as outras, com a aldeia e com coletivos que querem se aproximar, assim. Qual foi a sua vivência dentro disso? Então, eu tenho até um relato meu pessoal, né, de envolvendo igreja evangélica, né, na minha aldeia. Eu não sei ao certo assim quantas aldeias tem, né, mas Agora deu uma travada, mas rolou. tá bom. Tá me ouvindo agora? Tô. Tá bom. E aí, o que eu Tá estava rolando. tentando trazer, né, desse relato pessoal meu, que foi mesmo de imposição, sabe? Rolou um congresso na aldeia, na igreja, e aí o pastor falou assim: olha, as meninas vão vir assim, vocês têm que vir assim, dessa roupa assim, que é um traje de gala, né, um vestido, né, roupa social. E os meninos também, vocês vão usar gravata, terno, né, sapato, tudo bonitinho. E aí eu falei, como assim? Não, não é assim. Tá na nossa casa e ainda tem que dizer como é que a gente vai, né? E aí eu era mais nova na época, né? E aí eu tinha muito essa questão de como é que eu posso dizer? Não, não é assim e é assim. Então eu sou muito para frente muitas vezes, né? Contestadora, né? É Opinião isso. Eu contestadora. não concordei com aquilo. E aí eu fui trajada, fui pintada e sentei bem na frente na igreja. E aí isso causou um rebuliço, né? Porque eu senti que não era para mim estar ali naquele lugar daquele jeito. E aí eu senti assim, poxa, eu tô na minha casa e eu não posso, né, estar vestida da forma que eu quero estar. Então foi mais assim, um posicionamento assim de protesto mesmo, né? Então o avanço, né, da evangelização é uma preocupação também, né? Porque acaba como é que eu posso dizer? Interferindo na cultura, né, do povo. Eu não sou contra um indígena, né, um índio, uma índia ser evangélico, eu não sou contra. Eu só fico preocupada com as imposições que surgem e aí já vai mudando, né, a essência do indígena, a visão daquele indígena sobre a própria cultura, né, sobre o que é errado, o que é, sabe, tipo, não pode mais estar, se é evangélico, não pode mais estar numa roda de ritual, porque aquilo é coisa de outro mundo e é algo muito ruim, né? Então, isso acaba interferindo, assim, né? Então, eu não sou contra quem é evangélico, né? Acho que a gente precisa respeitar as escolhas pessoais de cada um, né? Ser tolerante com a religião que cada um aderir para si próprio, né? Mas, assim, é muito perigoso, né? Porque tem vários relatos, né? Outros relatos de indígenas de outros estados trazendo, né, essa preocupação do avanço, né, da evangelização contra os povos indígenas. E isso, né, aconteceu já lá no período da colonização, né, com a igreja, né, essa questão de tornar o índio um ser civilizado, né, enfim. Então, Catolização. essa questão, né, de impor mesmo, né? Então tem que ser de um jeito e é assim. E aí eu me preocupo, né? Porque se a gente não cultivar e fortalecer a nossa cultura, quem é que vai fazer isso pra gente, né? Ninguém. É a gente que tem que dar valor à nossa cultura, que não é algo que a gente, né? É algo milenar, é algo ancestral, é algo muito sagrado.
Então, acho que é mais assim um sentido mesmo da gente refletir também internamente, né? Quem são essas pessoas que chegam na aldeia, às vezes não tem nem autorização para entrar na aldeia, então vem caravanas e a gente não sabe quem é o pessoal e vai entrando mesmo assim, sabe? Enfim, sabe? A gente está passando agora por um momento agora de pandemia que é completamente, né? Preocupante, né, sobre a vulnerabilidade, como é que eu posso dizer essa palavra? A situação vulnerável, né, que os povos indígenas se Isso. encontram agora. E aí, cadê essa galera, né? Então, vamos fortalecer isso também, as ações na prática, né, o amor ao próximo. E aí, minha preocupação é essa, né? Não é do indígena ser ou não evangélico, é ele manter a sua cultura, né, a sua essência indígena. Se ele é evangélico, se ele está indo para a igreja, participa também do ritual, né? Participa também das reuniões, né? Das assembleias, não deixa de estar no coletivo, né? Porque a forma que os povos indígenas cultuam, né? É através da natureza, não é uma religião, é espiritualidade. Então não tem, né, nada assim para dizer tem que ser assim, assim, assim. É ancestral, o que vai nos orientar é justamente os nossos encantados, né? Então ele se faz presente, né? Na minha comunidade. Então, nas outras comunidades, é essa força espiritual que nos mantém forte na luta, né? Nos fortalecendo. Então é muito necessário, ainda mais agora nesses tempos, né? É mais que urgente a gente se fortalecer o nosso espírito, o nosso espiritual. E aí a minha preocupação é isso, né? Tem denúncias de, de, de culto mesmo, né? Envolvendo vários indígenas, aglomeração mesmo de pessoas em aldeia. E aí tá sendo investigado direitinho, né? Porque não pode ter aglomeração, né? Então, acho que placa de igreja, né? Como meu pai fala, placa de igreja não vai salvar ninguém, né? O que vai dizer aí que sim é sua conduta, seu caráter, né? É E isso. não basta estar dentro da igreja e julgar o amiguinho porque tem um jeito de amar que para ele aquilo vai contra os princípios de Deus, né? Vai contra a igreja. Então, principalmente nessa questão LGBT dentro dos territórios indígenas, muitas das, como é que eu posso dizer, das críticas, do julgamento, né? É devido a esse pensamento, né? Que não é um pensamento de libertar, é de prisionar, né? E o nosso povo, ele é um povo livre. Então, a gente não pode deixar que as igrejas, que um pastor, né, que imponha e vai dizer desse jeito e desse jeito e nos aprisiona, né? Os povos indígenas têm uma essência livre. Então, essa é um pouquinho assim que eu queria trazer esse ponto, né? E aí é até uma questão também que eu estou tentando acompanhar, é a causa LGBT, né? Que também não estou aqui para colocar ninguém numa caixinha, né? Porque cada povo tem uma organização interna, né? De um jeito, né? Cada indígena, né, tem sua forma de ver o mundo e que o pessoal aí está tentando ver como que seria, né? Né? Não sei, esse conceito aí para contemplar a especificidade, né, dos povos indígenas, sobretudo da comunidade LGBT, que está aí Sim. fortalecida, né, cada dia mais e através das redes sociais também. Sobre os coletivos também, se você teve algum contato. Não estou falando aqui que coletivo cultural seja santo também, porque tem muito coletivo, muitas pessoas que são aproveitadoras mesmo, e tem coletivos que querem fazer trabalho sério. O coletivo Salve Quebrada tinha muito receio de se aproximar das aldeias do Jaraguá por isso. E a gente foi numa estratégia de criar vínculo. Mano, vamos criar vínculo com eles. Não interessa o que vai acontecer, se a gente... Vínculo. Porque a partir do vínculo a gente consegue fazer qualquer trabalho com eles, que vai gerar uma confiança. Eu estava olhando o Insta de vocês, né, e de todo mundo que foi repostando a live de hoje, e eu fiquei maravilhada, porque é um trabalho envolvendo o audiovisual, é um trabalho envolvendo a fotografia, é um trabalho, né, através aí do rap, né, da arte mesmo, né, da expressão, né, enfim, e tudo isso contribui para a luta, né, acho que cada um
pode contribuir de um jeitinho. Se você canta uma música que fortaleça, né, a causa indígena, compreendendo que a causa indígena não é só dos povos indígenas. Se você é um Isso. fotógrafo, né, a gente tem aqui o Tiago fazendo um belíssimo trabalho lá no Jaraguá. É, Então, assim, cada um pode contribuir, né? E se, assim, como eu falei, né, com muito cuidado também, né, para não expor a comunidade, não fazer tudo de qualquer jeito, fazer as coisas de cima para baixo. É ter um diálogo, né, tentar aproximar da comunidade, ver as demandas dela, porque assim, cada aldeia tem um jeitinho, né, de se organizar. E às vezes tem as demandas, né? A gente tem muitas demandas, saúde, educação, é tudo. Tem uma série de demandas mesmo, demarcação. carências, urgências, né? A questão do território aí, então, nem se fala, né? É prioritário. E aí, se aproximar, né, da comunidade com muito respeito, né, com muito cuidado, e aí procurar saber qual é a demanda, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso, né, somar ao movimento indígena, à causa indígena. E aí é o que eu estava acompanhando uma live essa semana passada. Não dá para, né, a gente acompanhar o movimento, às vezes não dá para acompanhar o movimento indígena nacional, mas você tenta fazer uma aproximação com a articulação dos povos a nível estadual. Aqui no estado da Bahia, a gente tem um movimento Mupoíba, que envolve aí os povos indígenas da Bahia, né? Então, assim, tenta se aproximar, né? Pesquisa aí, dá uma pesquisada na internet. Por exemplo, São Paulo. Quais os povos indígenas de São Paulo? Aí tem Jaraguá. Opa, tem Jaraguá aqui, Guarani. Então, vou se aproximar com muito cuidado, com muito respeito, ver como é que eu posso somar na luta. E é um pouco disso que eu queria trazer assim para vocês também, sabe? Hoje a gente tem acesso, né, à tecnologia, muitos indígenas, né, tá como é que eu posso falar, demarcando mesmo, né, essa tecnologia, né, essas ferramentas de tecnologia. Então tem canal no YouTube, tem indígena que tem canal no YouTube que está trazendo aí um pouco da realidade indígena, né, nas comunidades. Tem cineastas indígenas que estão produzindo aí documentários, filmes, trazendo um pouco, né, da realidade da comunidade, da força da juventude indígena, da força da mulher indígena. Temos cineastas indígenas mulheres, né? Então isso é muito importante, né? Ocupar esses espaços. Tem a literatura indígena, então dá uma pesquisada aí na Livraria Maracá, né? Acompanhar quem são os escritores indígenas, o que cada um está escrevendo, para a gente como é que eu posso dizer, unificar mesmo as forças, né? Então, assim, mesmo que tu nunca teve um contato com um indígena antes, hoje a internet ela ajuda muito nesse sentido, né? Acompanhando esses coletivos, né? Tem um coletivo LGBT indígena Tibira, então dá uma pesquisadinha, é o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? Que ao mesmo tempo, né, que para a gente é tudo muito novo, aprender essas tecnologias, também tem que ser um despertar de cada um, né, que não é indígena, né, mas compreende a importância de fortalecer a luta, né, enfim, reconhecendo aí a importância dos povos originários, enfim. É um pouco disso assim também que eu queria trazer para ser um despertar de cada um, né? Porque 19 de abril, o povo, nossa, aí que procura a gente, né? Faz aqui um vídeo, vem cá, fala aí, mas tem uma visão ainda de 1500, né? Tem uma De visão folclore. exótica, folclórica mesmo, né, do indígena. Aí quando a gente fala assim, não, eu estou na universidade, estou fazendo curso de medicina veterinária. Não, eu estou na universidade, estou fazendo curso de ciências sociais, estou fazendo psicologia, nutrição. Como assim? Uma vez eu estava aqui na universidade e aí eu estava passando com a galera para informar sobre a ocupação que a gente estava fazendo na reitoria aqui da UFRB. E aí, quando eu estava saindo assim com o pessoal da sala, um professor me barrou assim na porta da sala e falou assim: "Vem cá, você é índia?" Aí eu falei: "Sou." Aí ele teve como é que eu posso dizer, uma estranheza, né? Ele estranhou assim e a reação dele não teve como ele, né, se segurar e assustou aquela resposta minha, né? Aí ele falou: "Meu Deus, como que você chegou aqui?" Aí, puta merda, né? Parecendo assim, não, eu peguei como é que eu Uma falo? caravela.
né? Não, aquele negócio lá do ar, um balão, um paraquedas. E Não, você jogou uma parei purpurina e apareceu um apareci indígena ali. na universidade, né? E não é uma luta fácil estar na universidade. E aí tem muitos indígenas aqui, jovens também, muitos estudantes indígenas que sabem do que eu estou falando, né? Essa permanência financeira e simbólica nesse espaço, que às vezes, né, na maioria das vezes é um espaço de opressão, né, de Sim, invisibilidade. E aí tentando falar sobre a gente, isso é pior, né? Além de nos invisibilizar, nos impossibilita da gente falar pela gente mesmo, né? Então tem muita gente aí querendo falar, né, sobre os povos indígenas, mas é algo só de teoria, né? Não é pertencimento, não é prático, né? Então deixa o povo falar porque a gente tem voz, né? A gente só precisa saber usar ela direitinho aí. sim, é muito bom o seu relato, porque eu acho que muitas pessoas se identificam com o seu relato aí, de ser um povo originário e ocupar os espaços que também é direito do povo originário, né? Lembrando que, para quem fala que para que índio, aquela coisa bem tosca, porque o índio tá com celular, porque o índio tá com roupa, porque o índio tá fazendo aquilo, o índio tá fazendo aquilo, fazendo isso, é o seguinte, mano, a demarcação da terra, ela é uma lei constitucional. E o que o indígena vai fazer com essa terra é problema dele, mano. Ninguém tem a ver com o que ele vai fazer com essa terra, o que ele vai fazer. Ele é dono dessa terra por um direito constitucional. E não cabe a ninguém ficar julgando o que ele vai fazer, porque ninguém vai julgar o que o branco vai fazer com a terra dele. E que ele conquistou, ou ocupou, ou fez o que fez, ninguém vai ficar falando para por que você está fazendo isso? Não, então o povo originário tem o seu direito à demarcação da sua terra, o que ele vai fazer com a terra dele é problema dele. E o que a gente vê o povo originário fazendo com a terra é cuidando dela. E se não fosse as demarcações, o que seria? Queria que você respondesse, se não fosse as demarcações das terras até quilombolas, indígenas e todo o povo originário, o que seria dessa Mata Atlântica que já acabaram com quase tudo, ainda sobra um pouco? O que seria da Amazônia sem a demarcação para o povo originário? O processo de demarcação, né, territorial das comunidades indígenas é um processo muito lento, muito demorado e é muito sangue derramado, né? É luta aí, eu não estou falando de 2, 5 anos, né? Era para ser 5 anos com a terra indígena ser demarcada, né? Ser regularizada ali certinho, bonitinho, como tem que ser. Mas não, só o território Patachó aqui na Bahia levou mais de 30 anos. E aí foi preciso da gente perder a vida para que a gente, né, enfim, se articulasse internamente, porque a demarcação não saía, então era preciso a organização do povo. Então a morte de Galdino revoltou o pessoal da minha aldeia, né, os indígenas da minha aldeia, da minha comunidade, para se articular internamente e fazer o processo de autodemarcação, que é a gente mesmo, né, fazer esse processo de retomada do território. Então, e aí uma coisa, né, que eu vou trazendo aqui que a gente observa muito, inclusive em outras aldeias, é, é, é reproduzir, né, as notícias nas mídias locais, né, é questão assim, se tem uma retomada em tal aldeia, aí a gente logo vê uma notícia, invasão, índios. Não, eu já vi reportagem lá na minha região assim: supostos índios invadiram tal área, não sei do que. É assim. E aí só as lideranças já começam a sofrer uma perseguição, a criminalização, né? Então esse direito à terra, ele é um direito originário, né? Porque se a gente for parar para analisar quem é que estava aqui antes mesmo da invasão começar, eram os povos indígenas, né? Então é mais que obrigação, e aí a gente tem relatos, né, desde o período da ditadura, de terras que foram entregues, né, para fazendeiro das regiões, das áreas, né, e aí isso fez com que indígenas, né, famílias, fossem obrigadas a ir mesmo para as periferias nas capitais. Então, a questão, né, de demarcação territorial é um processo lento,
né? Que muita gente aí que está à frente da luta perde sua vida, é as mães que ficam sem filho, porque o filho, né, estava à frente aí da articulação, da liderança, é uma esposa que perde o marido, o companheiro, porque ele estava na frente, né? E aí tem que se virar, a mulher tem que se virar para criar o filho, muitas das vezes sozinha, e às vezes não é um filho, é dois, é três, né? E aí tem esses, né, esses assassinatos que às vezes não é nem julgado, não sabe nem quem que matou, né? E são vidas, né? Parece que assim a vida da gente não importasse, né? Não é só uma pessoa que morre, né? São várias pessoas. Então, a questão, né, da demora de demarcar os nossos territórios contribui, intensifica esses conflitos territoriais, né, que existem e que até quando, né, a gente está fazendo aí uma luta aí coletiva para preservar o meio ambiente, biodiversidade no Brasil, no mundo, e o nosso direito, que é o direito originário da terra, ele não é nos dado, não é garantido, né? E por isso que tem indígena aí que está todo tempo, né? Às vezes tem que ir até para fora, né, do país. Eu mesmo tive na 2018, eu participei, né? Fui como é que eu posso falar? Eu fiz Um parte de uma congresso? delegação, do Engajamundo e a gente foi, né, 10 jovens daqui do Brasil, das 5 regiões do Brasil, para Polônia. E aí foi minha primeira viagem internacional. Eu não sabia que país era esse, né? Eu juro para vocês que eu não sabia que lá era muito frio. Era muito frio. E aí, meu Deus. E eu sabia da importância de estar nesse espaço, né? Que é um espaço que não é feito para a juventude, não é um espaço feito para povo indígena, né? Os povos indígenas. E daí, bom, eu fui, né? Com o intuito de falar assim, não, eu vou falar o que está acontecendo, né? Não só na minha aldeia, mas também com os povos indígenas no Brasil, denunciando mesmo, né? Essas violações de direitos, que são direitos, né? Como eu falei, originários. E aí, no segundo dia de conferência, né, a COP24, né, a Conferência de Clima da ONU, que aconteceu na Polônia, para mim foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade porque eu só via pessoas engravatadas, né, pessoas falando vários idiomas, várias línguas, e ali eu só encolhidinha ali com o meu pessoal que estava me ajudando na tradução, mas eu sabendo da importância de eu estar ali, sabe, naquele local. E aí, para mim, foi um choque de realidade, mas também acho que com a conversa que eu tive com outros indígenas, outros jovens indígenas que estavam lá também, na conferência, poucos, né? Acho que comigo, acho que eram uns 4 jovens daqui do Brasil indígena. Então é muito pouco. E aí eles falam, não, Manga, é assim mesmo, a luta é assim mesmo, tem que ocupar esses espaços e falar. E aí, palavras muito técnicas, né? Os acordos, como eu falei, os acordos internacionais que diz respeito à nossa vida, que não é consultado, né? Que a gente não é consultado. E aí a gente chega nesse lugar totalmente, como é que eu posso dizer, diplomático, né? Diplomático porque envolve vários países. E é uma linguagem muito técnica e eu fiquei me imaginando assim, poxa, os jovens da minha aldeia às vezes não sabem nem o que é conferência de clima da ONU, né? O que está acontecendo aqui? O que está sendo discutido aqui? Como é que eu posso trazer esse debate, né? Esse tema que está sendo discutido aqui para uma linguagem acessível, né? Porque eu também não sei falar palavras difíceis, eu não me preocupo com isso, né? Então, esse cuidado de transmitir isso, o que está acontecendo lá fora, para os jovens da minha comunidade, né? Então, para que mais jovens estejam ocupando esses espaços, levando e denunciando, né, as violações de direito. E aí, quando eu falo, né, de questão de consulta, a consulta prévia, livre e informada, aqui no Brasil, diversas comunidades indígenas não têm isso respeitado, essa consulta, sabe? E aí, essa consulta diz respeito aos grandes empreendimentos que pode, né, como é que eu posso falar, afetar aquela comunidade, aquele povo, e aí isso não é respeitado, e aí a gente vê, né, o povo Mundurucum, com a questão de mineração, os rios, né, sendo poluídos, não é só rio, são vários seres, é o peixe, né, e aí diversas crianças sendo contaminadas com mercúrio, é a questão da especulação População imobiliária lá em imobiliária.
lá em Alté do Chão, Aqui também no Jaraguá, a o Tenda, mesmo no problema. Jaraguá, em São Paulo, né? A Isso. gente estava acompanhando aí o que está acontecendo. Então, assim, são várias as violações, várias, né? Para além daqui, a nível nacional, tem esse também internacional, né? Que está garantido na Convenção 169, né? Da OIT. Então, assim, é muito importante também a gente estar se inserindo. Eu falo da juventude indígena, né? E aí, os CRENAC de Minas Gerais, a Vale, né? São vários os crimes ambientais, né? São vários. Não dá para a gente comprar um rio novo, né? Não tem como. E o que aquele rio simboliza para aquele povo, né? Tá ali o rio representa como é que eu posso dizer? O rio, a gente usa ele, não vou falar se palavra usa, mas ele contribui na formação das crianças, dos jovens, né, no processo educacional, que aí eu falo da questão da educação escolar indígena. Então, contação de história, tem uma brincadeira. Eu não sei quanto tempo a gente está de live aí, me fala aí, para não cair. Então, a gente tá encerrando, na verdade. A gente teria que estar entrando nas considerações finais aí. Sim, deixa eu Mano, fechar meu raciocínio. Sim, a ideia foi tão boa que passou rápido. Pois Temos 3 minutos. Meu Deus! Mas aí, né, só fechando isso, né, o que o Rio representa, né, para uma criança. A gente tem muitas brincadeiras, né, ali na beira do rio. Na minha aldeia, a gente tem uma brincadeira, né, da infância, que a gente pegava o piabinha no rio e a gente ficava zoando, assim, com as outras crianças, né? Se você engolir essa piabinha viva, você vai aprender a nadar. E aí eu brinco, quando eu vou nas escolas, né, da rede municipal na cidade, eu falo assim, com as criançadas, não sei nadar porque eu não engoli aquela piabinha. E aí eu conto essa história assim para trazer um pouco desses elementos, né, que faz parte da nossa educação. E aí também, né, recentemente a gente teve agora uma ideia totalmente genocida, né, do governador Rui Costa aí, comprometendo, né, a saúde, a segurança do povo tupinambá lá em Olivença, né, a questão da hotelaria, a questão, né, de retirada de areias, né, do povo tupinambá ali, em aldeias ali. Então, são coisas assim que a gente fica na base, quem está na base sabe a luta que é e as ameaças, né? Quem está na linha de frente recebe ameaça, perseguição mesmo. E a gente vai continuar no resistindo. Acho que a juventude tem esse papel aí e tem que manter muito bem essa responsabilidade de seguir na luta, né? E fortalecer, porque os nossos anciões, né, os nossos antepassados iniciaram a luta de um jeito e nós jovens ela tem que tá dando sequência nela e aí utilizando a rede social, né, dando sequência na luta. É isso. Sempre defendendo a linguagem popular nas informações que mais precisa, a maioria das vezes não entende. Com certeza, eu estou na universidade, eu estou na academia, como é que eu vou chegar na minha aldeia e querer falar bonitinho? É isso. A linguagem faz a diferença. Sim, não adianta nada eu estar na universidade, aprender um monte de coisa e chegar na aldeia não saber falar de uma linguagem que os anciões da minha aldeia vão aprender. E eu queria agradecer, mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Eu falo muito. E muito obrigada para vocês que... A gente agradece você, foi muito boa essa conversa. A gente poderia ficar aqui mais horas. Sei que você vai ter outros compromissos aí. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a gente vai se interagindo e praticando, fazendo na prática o fora desse governo fascista, desse governo que não representa ninguém nesse país. E quem representa somos nós que estamos na base, como você falou. Trabalho de base, salve, salve todas e todas. Valeu, Thiago, que articulou isso. E é isso. Você pode finalizar aí. Segunda-feira. Tá Parabéns! Aniversário, sou a mãe dela, ó. Aê, mostra a mamãe aí! Eu quero ver quem que vai dar presente para ela. Eu quero ver quem é essa pessoa. Fechou bonito. Manda tchau. Aê! Olha, hein? Falta 15 segundos. Agora fechou com chave de ouro. Não podia fechar de melhor maneira. Eu vou dar Valeu, muito obrigado. Tá bom, tchau. E parabéns pela resistência. Favelas